Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Sérgio Guedes, comentando os fatos políticos. Pessoal, se não está inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, tá? Que tem pessoas que não estão recebendo nossos vídeos, o YouTube não está entregando, então quero pedir a vocês, se inscreva, deixe o like, porque isso é muito importante aí para o nosso canal. Compartilhe os vídeos. Pessoal, nós vamos ver o desespero de uma figura que vocês não vão acreditar como essa figura, né, o Dallagnol, se pôs tão desesperado com a cassação, né, da Zambelli. E eu vou ver com vocês aqui, nós vamos assistir e nós vamos parando para comentar aí essa situação. Você entendeu, então, por que essa decisão é absurda? Por 4 razões. Primeiro, imunidade parlamentar. Segundo, criticar as urnas não é lícito. Terceiro, ela cumpriu seu dever público de parlamentar, de representar, de fiscalizar. E quarto, o uso de redes sociais próprias não é abuso de meios de comunicação. A cassação da Zambelli, gente, aconteceu por ela ter, em tese, espalhado notícias inverídicas sobre o processo eleitoral brasileiro. O que os juízes do TRE de São Paulo consideraram um abuso dos meios de comunicação e do poder político. Eu vou te dar 4 razões pelas quais essa decisão sim é absurda. Ela sim que é um abuso. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é de que a Zambelli já era deputada federal desde 2018. E esse é o seu segundo mandato. Portanto, a Zambelli constitucionalmente estava protegida pela imunidade parlamentar. Hoje, cada vez mais relativizada em trapos, não só pelo Supremo, mas também pelas demais instâncias do Judiciário, como a gente está vendo agora. Por que, Deltan? Porque a maioria do TRE de São Paulo entendeu que questionar a lisura do processo eleitoral nas redes sociais seria um abuso de liberdade de expressão e ato de evidente má-fé. Só que a Zambelli tinha imunidade parlamentar para ela falar o que ela quisesse. Ponto. Vamos dar uma interrompida aqui para comentar. Dallagnol, ele não é uma pessoa leiga de jeito nenhum. É um ex-procurador da República, né? E ele bem sabe que a imunidade parlamentar, ela não pode ser usada de qualquer maneira. Mesmo parlamentar nas redes sociais, ele tem que respeitar. Ele não pode utilizar a imunidade parlamentar para praticar inverdades. E ele sabe muito bem disso. Quer dizer, Dallagnol tem uma revolta por ter sido cassado, perdido o mandato, e ele vem com essa desculpa esfarrapada. Ele que é uma pessoa dotada do direito, ele sabe que o parlamentar não pode usar do direito, né, que ele tem, ele é encoberto, né, por a imunidade, e ele sabe que isso aí não é para cometer crime. Ele sabe bem disso. Agora o Dallagnol vem com essa conversa furada. Inclusive para questionar o processo eleitoral. A discussão aqui não é sobre limites de liberdade de expressão, não. É sim sobre outro instituto, é sobre imunidade parlamentar, que a Constituição não limitou. Estão fazendo com a Carla Zambelli algo parecido com o que fizeram com o Daniel Silveira. Em segundo lugar, questionar o processo eleitoral, como questionar qualquer outro procedimento público, não é crime no país, nem é ilícito no país. Não está em nenhum lugar essa proibição. Aliás, é algo normal, é algo saudável em qualquer democracia, inclusive nos Estados Unidos, onde questionamentos eleitorais acontecem, gente, o tempo inteiro. É normal nos Estados Unidos invasão ao Capitólio, né? Dizer que o voto impresso houve corrupção, houve cédulas a mais, tudo isso aconteceu nos Estados Unidos. Dividiu a população, né? E é o que aconteceu aqui no Brasil. Queriam voto impresso, falaram que as urnas não tinha como auditar as urnas. Quer dizer, esse pessoal aí, eles estão sendo eleitos pelas urnas eletrônicas há muito tempo. Há muito tempo. Agora, não se dá para criminalizar a urna eletrônica, ela é auditável. Você pode criticar o processo eleitoral com responsabilidade. Com responsabilidade, não criminosamente. Isso é uma coisa. Não, você tem todo o direito.
Nós estamos numa democracia, nós podemos criticar, sim. Nós não podemos cometer crimes. Crimes nós não podemos cometer. Isso o Dallagnol sabe muito bem disso, né, senhor Dallagnol? Basta ver o caso Bush versus Gore na Suprema Corte Americana, ou ver então a Hillary Clinton chamando o Trump de presidente ilegítimo ao longo dos 4 anos do mandato dele. Ou ainda basta ver os questionamentos que o próprio Trump fez depois de ele perder para o Biden. E parlamentares têm a liberdade para questionar, para duvidar, para fiscalizar, para confrontar e fazer isso não só pela sua própria consciência, mas também em defesa dos seus eleitores, do que eles pensam. Parlamentar pode questionar, pode fazer o que quiser. Ele não pode cometer crime, senhor Dallagnol. Ele não pode cometer crime. E nós vimos aí o tempo todinho a descredibilizar o processo eleitoral brasileiro, né? Falar os absurdos que o senhor sabe que foi falado. Se isso não for crime, a gente fica assim, boquiaberto. E vamos nisso para o terceiro ponto que tem a ver justamente com isso que eu acabei de falar. Até agora eu disse para você que a Zambelli não podia ser punida por ela estar protegida pela imunidade parlamentar e porque não é crime ou ilícito fazer o que ela fez. Mas a terceira coisa que eu quero te dizer é que o questionamento feito por ela faz parte do dever dela como parlamentar. E se faz parte do exercício do dever de contestar, de fiscalizar, de representar no exercício do mandato, no exercício da função pública dela, e se ela fez isso no estrito cumprimento do seu dever funcional, isso não poderia jamais ser considerado um abuso de direito ou uma má-fé. E ainda que se enquadrasse esse caso como um caso de abuso de liberdade de expressão ou abuso do cumprimento do dever, está errado. Hoje em dia o judiciário brasileiro só interpreta a liberdade de expressão para dizer que ela está sendo abusada, nunca para dizer que ela é um direito com primazia sobre os outros direitos. É isso que toda a teoria fala, todos os doutrinadores, todos os tribunais internacionais falam. Tem primazia sobre os outros direitos, porque não só é um direito fundamental humano, mas é um pilar da democracia. Mais ainda, tem que ter uma tolerância maior em relação a esse direito em prol da democracia e das diferentes visões de mundo, da pluralidade. Aí, para fechar com chave de ouro, em quarto lugar, a decisão que caça a Zambelli por abuso dos meios de comunicação é realmente bizarro esse último ponto que eu vou te mostrar. Essa proibição de abuso de meios de comunicação, gente, surgiu para proteger a sociedade dos grandes meios de comunicação. O que acontece? Todo mundo sabe que tem muito político que é controlador de vários grandes jornais, de grandes veículos de imprensa, de retransmissoras de TV nas suas regiões. E aí o que se queria é que eles não usassem toda a sua estrutura, toda essa grande capacidade de comunicação para influenciar a sociedade para um lado ou para o outro durante as eleições. Só que agora a Justiça Eleitoral está usando essa proibição de abuso dos meios de comunicação contra deputados eleitos por usarem as suas próprias redes sociais para falar com seus próprios seguidores, com seus próprios eleitores. É um absurdo enorme, porque em primeiro lugar, político parlamentar não é jornal. Em segundo lugar, político opina, ele não informa, quem informa é a mídia e a imprensa. E, portanto, a Justiça Eleitoral está confundindo desinformação com opinião. Em terceiro lugar, desinformação não é um conceito jurídico no Brasil. Já não tem nenhuma lei que conceitue desinformação, ou que, pior ainda do que isso, preveja uma punição ou uma sanção por desinformação. Então a Zambelli jamais poderia ser punida por isso. Mais ainda, o abuso de meio de comunicação foi criado pelo receio de você influenciar quem não é teu eleitor. E quando o parlamentar fala na rede social, está falando com seus próprios eleitores. É um conceito jurídico aí usado para punir abusos dos meios de comunicação, como a imprensa e os grandes jornais, e está sendo agora instrumentalizado para punir políticos da direita por usarem as suas redes sociais para opinar, algo que é mais um ataque à liberdade de expressão e à imunidade parlamentar no país. Aí é uma coisinha que a gente tem que parar aqui para comentar. Não está sendo, a justiça não está perseguindo a extrema-direita brasileira, muito pelo contrário. É interessante esse discurso de Dallagnol, aqui que ele faz a defesa da Zambelli, mas, por exemplo, quando ele fala assim, foi lícito pegar o hack de Araraquara, forjar a prisão de Alexandre de Moraes? Será que isso não é crime? Será que correr atrás de um jornalista não foi crime? Será que incitar o golpe de Estado também não foi crime?
chamar os generais 4 estrelas. É incrível, né? Como que esse pessoal esquece das coisas que são feitas. O doutor Dallagnol, né? Ele esquece dessas coisas. É inacreditável. Como fazer a defesa de um fato que não tem como se fazer a defesa. É passar vergonha. E mais do que isso, como disse o voto vencido nesse caso a juíza Maria Cláudia Bedotti, não basta ter abuso dos meios de comunicação e do poder político. É preciso mostrar provas desses abusos e de que eles foram graves. Ué, se forjar a prisão do ministro da Suprema Corte do Brasil, chamar os generais para golpe de Estado, apoiar. Se isso não for crime, o que será crime então? Não é verdade, senhor Dallagnol? Se tudo isso que nós vimos, que essa parlamentar, ela fez ao longo do seu mandato, se isso não for algo assim preocupante, o que mais nós devemos nos preocupar? Não é verdade, senhor Dallagnol? Suficiente para influenciar a lisura das eleições. E simplesmente não há nada disso no processo, nem ia ter como ter, porque na rede social ela fala para os eleitores dela e não para terceiros, não tem como impactar. Quando a gente analisa, então, juridicamente esse caso e vê que a decisão da Justiça Eleitoral é absurda, o que sobra? O que explica essa decisão? O que sobra é que existe em curso uma perseguição política. Realmente, eu concordo aqui em gênero e grau com o senhor Deltan Dallagnol. Existe uma perseguição em curso aqui no país. Ele foi um dos que mais perseguiu aqui no país, né? O então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi um dos que mais perseguiu. O PowerPointer que fez lá, lindo, maravilhoso, que teve que pagar a indenização, né? O show de horrores, as multas pesadas que a Petrobras teve que pagar lá nos Estados Unidos, tudo isso aí perseguiram os políticos, perseguiram as construtoras, mais de 300 mil empregos se perderam, mergulhou a indústria da construção aí pesada numa decadência. Então, quer dizer, se a gente for ver Dallagnol fazendo essa defesa, então nós temos que olhar tudo que ele fez lá na época da Lava Jato, né? Perseguiu Lula, perseguiu construtora, perseguiu políticos, perseguiu e, na verdade, beneficiando quem ele queria que chegasse ao poder, né? O senhor Jair Messias Bolsonaro. E depois, né, larga o Ministério Público Federal e vai ser deputado federal. É muito esperto, né? Pura e simples, contra a direita. Há uma criminalização sem precedentes da direita como espectro político. Há uma subversão de 2 direitos fundamentais, a liberdade de expressão e a imunidade parlamentar. E há uma subjetividade de cada vez maior do poder judiciário, influenciado pelo Supremo, especialmente na Justiça Eleitoral, de modo que juízes cada vez mais decidem, não de acordo com a lei, mas de acordo com o que dá na telha de cada um. E vamos recordar que essa telha é uma telha progressista, porque o judiciário, o ambiente dele é bastante progressista. É isso que está acontecendo. E quem está sendo destruído no meio do caminho é a democracia, é a soberania popular e a do voto, que eles dizem tanto defender. São mais de 1 milhão de votos que 5 juízes não eleitos estão jogando no lixo, sem falar nos votos dos demais deputados do PL que serão afetados por essa decisão e que também podem perder os seus mandatos. Me conta aí a sua opinião nos comentários. A cassação da Carla, na sua opinião também, como na minha, é uma perseguição contra a direita? Deixa a gente saber o que você pensa. Pessoal, olha, é inacreditável o que o Dallagnol fala, né? É inacreditável, não dá para entender. Deixa nos comentários se você concorda com essa defesa, né? Que ele está fazendo aí, destruindo o judiciário, né? E achando que o judiciário está destruindo a Zambelli. Mas quando nós olhamos para a situação, os deputados que infelizmente podem perder aí o mandato, eles também fazem parte dessa extrema direita. Se a gente for
se nós olharmos, bem dizer, né, a atuação deles lá também é bem difícil também. E aí o que acontece, gente? Deputado que trabalha direito, deputado que faz as coisas certinho, não tem problema nenhum com a justiça. Tem deputado que não vai usar a imunidade para cometer crime. Tá tranquilo. Agora, tem parlamentar que, infelizmente, né, deturpa esse direito que ele tem. Aí, é claro que daí vai ter poder, aí quer dizer, vai ter dor de cabeça com a justiça. Ninguém está acima da justiça. Ninguém. Nem deputado federal, nem senador, nem ministro de Estado, nem o presidente da República. A Constituição diz. Acabou, tá posto lá. E não adianta questionar. Pessoal, muito obrigado por ter chegado comigo até aqui, né? Quero agradecer a todos vocês. Lembrando, se não deixou o like no começo, deixa agora no final a sua inscrição e compartilhe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.